Declaro aberta a presente sessão. Convido a todos, em posição de respeito, a acompanharmos o hino nacional brasileiro. Boa noite, colegas vereadores, mesa diretora, equipe administrativa da Casa e a todos que estão acompanhando a sessão pelas redes sociais. Expediente. Ata número 7 de 2020. Sessão ordinária do dia 9 de março de 2020. A ata está em discussão, está em votação, aprovada por unanimidade dos presentes. Ata número 8 de 2020. Sessão ordinária do dia 16 de março de 2020. Discussão e votação na próxima semana. Informes da presidência, então. Quero deixar bem à vontade os colegas vereadores, se quiserem se afastar das mesas e utilizar os microfones quando desejarem se manifestar. A mesa diretora, então, esteve reunida na data de hoje para decidir sobre a inclusão dos projetos de lei protocolados nesta data com pedido de urgência e solicitação mediante contato telefônico da Secretaria Municipal da Administração, a secretária
Clarice, e compreendendo pela extrema urgência de tais propostas, decidiu pela inclusão das mesmas na ordem do dia. Então, comunica aos colegas vereadores que os mesmos serão apreciados, estando inclusos por decisão da mesa diretora na ordem do dia os projetos de lei 30 e 31. Comunica, então, que, à frente à situação de pandemia, após essa sessão ordinária, as mesmas serão suspensas, devendo reunir-se os vereadores apenas mediante convocação por sessão extraordinária. Por isso, foi expedida a resolução de mesa número 4 de 2020. Por favor, William. Resolução de mesa número 4 de 2020. Estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, Covid-19, no âmbito da Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa, no exercício de suas atribuições legais e tendo em vista a competência que lhe confere o artigo 30 da Resolução número 2 de 18 de novembro de 2011, regime jurídico, considerando as disposições do Decreto Municipal número 3.527 de 19 de março de 2020 do município de Carlos Barbosa, considerando a necessidade de adoção de medidas visando a prevenção à disseminação do Covid-19, novo coronavírus, na esfera desse poder, de forma a resguardar a incolumidade da população, agentes políticos, servidores e estagiários. Estabelece, artigo 1º, por essa resolução de mesa, a Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa estabelece os procedimentos e regras a fim de prevenção da transmissão e propagação do novo coronavírus, que serão adotados pelo período de 20 dias. Artigo 2º. Fica suspensa a realização das sessões ordinárias, devendo as reuniões da Câmara de Vereadores ocorrem somente na forma de sessão extraordinária, que contará com apenas o expediente e a ordem do dia. Parágrafo 1º. As sessões extraordinárias ocorrerão mediante convocação na forma regimental. Parágrafo 2º. Fica suspenso o acesso do público externo às sessões extraordinárias, dela podendo participar os vereadores, servidores da Câmara e representantes da imprensa. As sessões extraordinárias terão transmissão ao vivo do Facebook. Parágrafo 4º. Ficam suspensas nas dependências da Câmara de Vereadores as seguintes atividades. 1. Realização de eventos coletivos, reuniões e palestras não relacionadas às atividades previstas no caput desse artigo. 2. Audiências públicas. 3. Sessões solenes especiais, bem como entrega de moções. 4. Atividades de capacitação e treinamento. 5. Acesso ao público externo. Parágrafo 5º. Somente terão acesso às dependências da Câmara de Vereadores os vereadores, servidores da Câmara de Vereadores e do Poder Executivo que utilizam as salas cedidas, representantes do Poder Executivo e terceirizados que prestam serviços. Artigo 3º. Ficam suspensos todos os prazos de processos legislativos e administrativos que tramitam perante a Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa. Artigo 4º. O horário de funcionamento da Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa será de segunda a sexta-feira, das 8 às 12, sem atendimento presencial ao público externo. Os contatos poderão ser realizados através dos telefones 3461-1048 e 3461-4088. Parágrafo único. Fica a cargo da chefia imediata a organização do rodízio de servidores, caso necessário, com o estabelecimento das escalas de trabalho em cada um dos setores da Casa Legislativa, bem como a prestação de teletrabalho conforme possibilidades técnicas. Artigo 5º. A partir do dia 30 de março, os contratos de estágio estarão suspensos, mantidos os direitos até esta data. Artigo 6º. Os casos omissos e as eventuais exceções a essa resolução de mesa serão definidos pela Presidente da Câmara de Vereadores. Artigo 7º. Essa resolução de mesa entra em vigor no dia 24 de março de 2020, revogadas as disposições em contrário, especialmente os artigos 1º, 2º e 3º, todos da resolução de mesa número 3, de 20 de março de 2020. Câmara Municipal de Vereadores de Carlos Barbosa, aos 23 dias de março, mesa diretora. Bem, considerando então as necessidades da área da saúde, que sabemos em virtude da pandemia do Covid-19, são inúmeros no nosso município, em todo o país, em todo o mundo, a Câmara de Vereadores então decidiu por antecipar a devolução de orçamento ao município, indicando que o mesmo seja direcionado para a saúde,
A decisão é de antecipação de R$ 150 mil que estarão disponíveis ao Executivo para investimento nesta área. William, por favor. Ofício número 83 de 2020, excelentíssimo senhor Evandro Zibetti. Senhor Prefeito, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, sabedores da necessidade prementes da área de saúde, que nos dias atuais se mostram ainda mais crescentes, em face de estarmos enfrentando a pandemia do novo coronavírus, viemos informar que do orçamento destinado a esse poder, de imediato, estamos disponibilizando ao município o valor de R$ 150 mil. Em que pese o Poder Legislativo não tenha ingerência sobre o orçamento do município, tratando-se de premissa exclusiva do Poder Executivo por disposição constitucional, sugere-se, conforme anteriormente posto, seja o valor disponibilizado integralmente destinado à área de saúde, sendo que afirmamos o presente. Mesa diretora. Ofício número 310 de 2020 da Secretaria Municipal da Administração. Mensagem de veto ao projeto de lei da Câmara de Vereadores número 19 de 2020. Indicação número 29 de 2020 do vereador Everson Kirsch. Instalação de parada e abrigo de ônibus na Rua Buarque de Macedo, logo após a rotatória da Santa Luísa, sentido Carlos Barbosa Garibaldi. Solicito que o Poder Executivo providencie a instalação de uma parada e de um abrigo de ônibus no endereço acima informado. Muitos munícipes aguardam pelo transporte nesse local, necessitando, portanto, de abrigo adequado para a proteção em dias chuvosos ou muito ensolarados. Reitero ainda que essa é uma reivindicação dos munícipes que, inclusive, já protocolaram solicitação junto à Prefeitura. Sendo que temos, para o momento, agradecemos Everson Kirsch, vereador proponente. Então, só ficou um item aqui dos informes da presidência, então. Por decisão da mesa diretora, a nossa sessão hoje não terá explanações pessoais e nem o uso da tribuna. Requerimento número 13 de 2020 da vereadora Maria Rosália Freitas Cussó. Convite à Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan. Esta proposição será discutida e votada durante a ordem do dia. Pequeno expediente, alguém se inscreve? Vereador Kirsch. Muito obrigado, presidente Lúcia, demais vereadores. Infelizmente hoje uma sessão mais reduzida e sem público, mas plenamente justificável diante dos fatos que têm ocorrido em todo o mundo e nossa cidade não dá para deixar de fora também. Temos que tomar todo o cuidado também. Gostaria de falar um pouquinho a respeito da instalação da parada de ônibus ali próxima da rotatória da Santa Luísa, que pedi hoje, encaminhei aqui na Câmara hoje. Seria de extrema importância essa implantação dessa parada, pois muitas pessoas ali esperam o transporte para se deslocar de um local a outro. Então gostaríamos muito que a Prefeitura olhasse com carinho para essa instalação, porque é extremamente útil a todos. Óbvio que nos próximos dias sabemos que não será possível, em virtude de todos os acontecimentos, mas após isso que façam algum trabalho para revisar estas paradas que estamos pedindo há muito tempo aqui na Câmara. Vários vereadores pediram, hoje eu peço mais uma, e que revisem e limpem também as outras que já estão em andamento. Quanto ao repasse de R$ 150 mil da Câmara de Vereadores para a Prefeitura, para que assim ceda ao hospital, perfeitamente adequado, Lúcio, muito justo, muito correto, acredito eu que vai ajudar muito no tratamento das pessoas que vão ser infectadas, infelizmente, com esse vírus. Então, parabenizo a mesa diretora por tal medida e vai ser de grande valia para a população de Carlos Barbosa esses R$ 150 mil. Tomara que todos colaborem, possam colaborar cada vez mais, a Prefeitura ajude com mais ainda e assim possa tratar quanto antes os nossos doentes. Obrigado. Obrigada, vereador. Ordem do dia. Projeto de lei número 17 de 2020. Presidente. Sim? Questão de ordem, uma informação de líder. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, funcionários desta casa. Como falou o vereador Kirsch, lamentável a nossa sessão ser desta maneira,
mas em virtude do que está acontecendo no Brasil e no mundo, não poderia ser diferente. Um vírus que está assolando a todos e a nossa comunidade. Eu quero esclarecer uma situação que foi divulgada no jornal no final de semana. Eu acho que talvez não foi bem explicado e tornou-se um pandemônio na nossa comunidade, onde que até tiveram uma convocação de um panelaço para frente desta casa neste horário, nesta noite. Todos os trabalhadores, isso é constitucional, está na Constituição brasileira que tem o dissídio. Todos têm o direito ao dissídio anual. E o dissídio anual dos servidores municipais, prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores é no mês de março. Então, todos os anos, no mês de março, chegam os projetos nesta casa para apreciação, discussão, aprovação ou reprovação. Aí depende do plenário. Não é o prefeito que vai dizer que tem que aumentar, não é o vereador Denir, não é a presidente da casa. Quem decide é o plenário. E não foi diferente nesse mês de março. E o nosso reajuste de Carlos Barbosa, a longa data, creio eu que há 30 anos é pelo IGPM. É o índice usado para reajuste de todos os contratos do município de Carlos Barbosa, inclusive reajuste de servidores. E sabemos nós, e também a população sabe, que em muitos anos deu negativo o IGPM. E a inflação deu positiva. E os servidores não tiveram reajuste. Não significa que os projetos vão ser aprovados hoje, porque eles entraram nesta casa. E para quem não conhece ou não entende como funcionam os trâmites da casa, os projetos eles vão para a pauta da sessão, como eles estão aparecendo na pauta de hoje. A semana que passou apareceu os projetos dos servidores na pauta da sessão. Eles baixam para as comissões, que tem que baixar, para as discussões dos vereadores. Depois de passar por todos os trâmites da casa, volta para a votação. Que poderia voltar, sim, na próxima semana, dia 30, para a votação desses projetos. Não vai entrar em votação esses projetos hoje. Deus queira que passe logo toda essa situação em nosso país e que possamos retomar os trabalhos e que todos possam voltar aos seus trabalhos para não ter um caos maior no nosso país em função da economia. E muita gente talvez morrer de fome por perder o seu emprego e não tem mais sustentação. Quando voltar à sessão, vai vir para a discussão. E o plenário vai decidir se aprova ou não os reajustes. Isso é normal. Todo trabalhador, eu sou da iniciativa privada e tive meu reajuste. O vereador Everson, funcionário do Estado, deve ter tido seu reajuste. Luciano, agora a vereadora presidente, a vereadora Rosália, funcionária do município, o reajuste é nesse dissídio. Então, só para deixar claro para a população que todo trabalhador é constitucional ter o direito ao reajuste anual. Não é um aumento de salário. Ninguém aqui está aumentando o salário de ninguém. Está simplesmente trazendo para esta casa, o prefeito tem que mandar por força de lei, ele é obrigatório pela legislação no mês de março, senão ele vai responder por não ter feito isto. E nós aqui que vamos decidir se vamos reajustar o nosso. Isso num segundo momento. Então, esta era a informação que eu queria dar para esclarecer a população. Espero que tenha sido claro, que a população entenda desta maneira. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Então, agora sim. Ordem do dia. Projeto de lei número 17 de 2020. Autoriza o Poder Executivo contratar temporariamente sob regime emergencial e de excepcional interesse público por prazo determinado, um professor de artes e 2 professores de anos iniciais. Este projeto está em discussão. Alguém se inscreve? Presidente, o parecer jurídico? Sim, William, desculpa. Referido projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo a contratar sobre regime emergencial um professor de artes com carga horária semanal de até 20 horas e 2 professores de anos iniciais com carga horária de até 25 horas. Contratações encontram previsão constitucional. Agora sim, então. O projeto de lei número 17 está em discussão. Está em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 18 de 2020.
Autoriza a abertura de crédito especial na Lei Orçamentária Anual de 2020, Lei Municipal número 3.732, de 10 de dezembro de 2019. Parecer jurídico. Referido projeto de lei visa autorizar a abertura de crédito especial na Lei Orçamentária Anual no valor de R$ 2.000, cuja cobertura se dará por redução, assim como incluir ação na Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação. Plenamente viável a abertura de crédito especial, assim como a inclusão de ação na Lei Orçamentária Anual. Paulo Zanetti Bonassina, assessora jurídica. Parecer da Comissão de Fiscalização. Favorável ao envio para votação em plenário. É isso, presidente. Projeto de lei número 18 está em discussão. Está em votação. Vereador Kirsch. Obrigado, Lucilene. Acho importante a gente esclarecer para quem nos acompanha pelas redes sociais, já que hoje não tem ninguém presente aqui na Câmara, que estamos autorizando a Prefeitura a contratar um professor de artes e 2 professores de série iniciais, que acabou de ser aprovado o projeto, e estamos abrindo aqui um crédito orçamentário, recurso, para a assistência social do município para desempenhar suas funções e seus eventos. Quem nos acompanha, a grosso modo, pode entender, poxa, estão aprovando para quê uma contratação de professores se os professores estão em casa, se protegendo do vírus, né? Estamos aqui, senhoras e senhores, votando o projeto já pensando na retomada dos trabalhos. Assim que voltarem às aulas, esses professores, esse recurso será necessário para o andamento dos trabalhos no município. Então, por mais que agora não sejam contratados e não seja gasto nenhum recurso, pois os servidores estão afastados temporariamente, logo ali na frente, daqui a 15 dias, 20, um mês, não sabemos quanto, os trabalhos serão retomados e já teremos adiantado esse trabalho aqui. Então, achei por bem, presidente, antecipar essa discussão e esclarecer para todos que nos acompanham. Favorável ao projeto 18. Como votam os demais? Favoráveis? Então, projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 22 de 2020. Denomina Praça Leonelo José Baldasso. Parecer jurídico. Referido projeto de lei visa denominar Praça Leonelo José Baldasso a praça pública situada na Rua Buarque de Macedo, no bairro São Paulo. A proposição em análise está de acordo com a Lei Municipal número 3.227, portanto, é legal e constitucional. Paula Zanetti Bonassina. É isso, presidente. Projeto de lei 22 está em discussão. Está em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 26 de 2020. Estabelece revisão dos vencimentos aos servidores do Poder Legislativo e da Bolsa Auxílio, e vale transporte de estagiários e dá outras providências. Esse projeto baixa para as comissões de Justiça, Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário. Projeto de lei número 27 de 2020. Estabelece revisão dos subsídios dos vereadores, do presidente da Câmara, da verba de representação e dá outras providências. Esse projeto baixa para as comissões de Justiça, Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário. Projeto de lei número 28 de 2020. Estabelece revisão dos subsídios do prefeito e vice-prefeito e dá outras providências. Este projeto baixa para as comissões de Justiça, Redação e Fiscalização e Controle Orçamentário. Projeto de lei número 29 de 2020. Estabelece revisão dos subsídios dos secretários municipais e dá outras providências. Este projeto baixa para as comissões de Justiça, Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário. Projeto de lei número 30 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, sob regime emergencial e de excepcional interesse público, 2 enfermeiros e 4 técnicos em enfermagem. Parecer jurídico. Referido projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo a contratar, sob regime emergencial, 2 enfermeiros e 4 técnicos em enfermagem com carga horária de até 40 horas semanais, cujas contratações se iniciam a partir da assinatura do contrato administrativo pelo prazo de 90 dias, podendo haver renovação por sucessivos e iguais períodos. O objetivo das contratações é o reforço da equipe para o desempenho das funções inerentes aos trabalhos de atendimento, controle e prevenção do novo coronavírus. Os direitos contratuais observarão a Lei Municipal número 682 de 1990.
Contratação encontra a previsão constitucional, observam-se respeitados os parâmetros do artigo 169 da Carta Magna e da Lei Complementar número 101, conforme se verifica da estimativa de impacto orçamentário. Tendo em vista que a contratação é para a área da saúde e decorre de pandemia provocada pelo coronavírus, somada à situação de decretação de estado de calamidade pública no município, Decreto Municipal número 3.527, e a iminência da suspensão das sessões ordinárias, sugere-se à mesa diretora a apreciação da urgência das referidas contratações, na forma do artigo 147 do Regimento Interno. Paula Zanetti Bonassino, assessora jurídica. Projeto de lei número 30 está em discussão. Vereador Baroni, mais alguém? Kirsch? Vereadora Rosália? Vereador Baroni? Presidente, boa noite a todos. Só quero informar que sou amplamente favorável a esse projeto. E nesse sentido, quero entrar aqui nas deliberações que a mesa diretora fez nos últimos dias, que no meu entendimento, presidente, foram corretas, acertadamente tem decidido dessa forma, seja na liberação desses recursos de 150 mil, seja na manutenção da sessão de hoje, que se explica por que, então, a gente tem a sessão para aprovar esse e o outro projeto do Hospital São Roque. Então, a mesa diretora, junto com a parte executiva, a parte assessoria jurídica e os funcionários da casa, têm decidido de maneira muito coerente e muito sóbria. É óbvio que estamos num momento completamente delicado, nunca vivido, mas essas decisões do Poder Legislativo são muito importantes. Então, quero dizer que estou solidário com as atitudes que a mesa diretora vem tomando com relação a essas decisões. Esses problemas, boatos, enfim, que surgiram, uma falta de informação pelo período que se deu essa crise, também essa pandemia, porque em 11 anos que eu estou nessa casa, todos os meses de março são entrados esses projetos rigorosamente iguais. Então, ninguém vai votar atropelado, ninguém vai querer tirar vantagem num momento delicado como esse. Então, quando acabar isso, for resolvido, vai ser analisado. Vai se analisar as condições financeiras, enfim, uma série de fatores. Mas, volto a dizer, no que toca com relação a essa crise, a mesa diretora do Poder Legislativo tem tomado decisões corretas, no meu entendimento. Então, eu quero cumprimentar todos os integrantes da mesa, que é importante, porque se nós não estivéssemos reunidos aqui, esse projeto, o município não ia poder contratar esses 2 enfermeiros e os 4 técnicos de enfermagem. Tampouco repassar materiais e equipamentos para o Hospital São Roque. Então, é importante que o Poder Legislativo esteja atento a essas decisões e, pela resolução, fica acertado que, eventualmente, sessão extraordinária, o Executivo pode convocar, ou a Presidente, através da mesa diretora, para nós, também, no que cabe a esse poder, a gente se engajar nessa luta do município aqui de Carlos Barbosa no combate a esse vírus. Então, eu sou favorável a esse projeto de lei, o 30 e também ao 31, que vai ser votado em seguida. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Vereador Kirsch. Eu vou seguir na mesma seara do vereador Baroni, que apesar de muitos terem criticado essa sessão de hoje, do porquê virmos aqui votar projetos, e até alguns deles desvirtuaram o que aconteceria aqui nessa sessão, por si só, o projeto 30 e 31 já justifica a nossa presença aqui na Câmara de Vereadores aqui essa noite. Se os vereadores não estivessem aqui para votar esses 2 projetos, um deles para contratar 2 enfermeiros e mais 4 técnicos de enfermagem, e o outro para repassar materiais e equipamentos ao Hospital São Roque, essa contratação e esse repasse não poderia ser feito para o município. Agora, a gente sabe que para quem precisa se tratar, isso vai ser muito importante. Nós vamos precisar de estrutura, de atendimento, de gente disposta a trabalhar e querer atender as pessoas que ficarão doentes. Tomara que o mínimo de pessoas possível fique doente. Mas, infelizmente, vai acontecer. A gente já teve um caso e, muito possível, teremos mais.
A gente sabe que é uma doença contagiosa, invisível e é muito perigosa nesse sentido, porque não tem como saber quem está doente e quem não está. Vou além. Além desses repasses aqui, eu acho que todos nós, políticos, deveríamos cobrar dos nossos deputados, senadores, que repasse aquele dinheiro do fundão para a área da saúde. Existe um valor lá preparado e reservado para as eleições desse ano, um fundo eleitoral, um fundo partidário, que é um dinheiro um tanto quanto discutível. Eu confesso que eu particularmente não gosto desse formato de junção de recursos para a eleição, e seria muito bem visto esse dinheiro e muito bem mais gasto se fosse investido na saúde das pessoas. Podia pegar todo aquele valor, repassar com a aprovação dos deputados e senadores para a Secretaria de Saúde de cada município, do Estado, Ministério da Saúde Federal, e assim ser gasto com muito mais aproveitamento para o povo. Então, cabe aqui a cada um de nós. Eu já fiz esse contato com meus deputados, o senador também. Tomara que cada um faça e que eles decidam lá por repassar esse recurso, presidente, para cada município, cada estado e para investimentos da União também. Sou favorável ao 30 e ao 31 também. Obrigada, vereador. Vereadora Rosália. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar a senhora e a mesa, cumprimentar os demais vereadores, funcionários da casa, público que nos prestigia. Esse é um momento bastante delicado que estamos vivendo nós e toda a população. Fiquei bastante triste e também preocupada com o que está acontecendo nas redes sociais, mas é bem de se entender, em função do momento que estamos vivendo. Quero parabenizar a mesa pelas atitudes que foram tomadas, as decisões que foram tomadas, porque se nós não estivéssemos aqui hoje, não estaríamos aprovando projetos importantes para a área da saúde. Nós temos obrigação como legisladores, nós somos representantes do povo, então se nós cobramos das outras esferas, nós também somos responsáveis. Então nós temos essa representatividade e temos obrigação. Eu fico só um pouco apreensiva porque eu sou funcionária pública há 24 anos. Nesses 24 anos, o índice do reajuste, que na realidade é a inflação, consta dentro da Constituição Federal, sempre foi no mês de março. Parece que esse ano aconteceu algo, como diz o vereador líder do governo, um pandemônio, algo estranho, só que nós estamos deixando, sem dar o reajuste para os funcionários. Eu, como funcionário, é um pouco ruim de falar, porque parece que eu estou puxando a brasa para mim, mas nós estamos deixando de aprovar um reajuste para mais de 100 pessoas que estão na linha de frente, na linha da saúde, atendendo todos nós. Porque dentro desses mais de 500 funcionários, nós temos toda a linha da saúde. E ninguém lembrou disso. As pessoas só lembram de criticar e dizer que nós estamos buscando um aumento para nós. Aqui ninguém está buscando aumento nenhum. É um dissídio, todos têm esse direito, as empresas têm, mas é o momento que nós estamos vivendo. Depois, com calma, a gente vai ver, vamos ver como está a situação do município. Nesses 24 anos, a prefeitura nunca parou. Nasci aqui no município, nesses 52 anos, a Tramontina nunca parou. Então, nós estamos num momento, sim, difícil das pessoas entenderem, e nós, então, temos que entender. Mas não podemos aceitar que as pessoas vão dizer que vão vir aqui, na frente, para criticar que nós estamos nos aumentando os salários. Não. É um dissídio que até nós teríamos direito, se fosse o caso, como toda a população. Mas nós vamos ter calma e vamos votar mais adiante, isso independente da decisão, se for positivo ou negativo. Sou perfeitamente favorável aos dois projetos. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora. Vereador Fábio. Sim, boa noite a todos, colegas vereadores, presidente, público que nos acompanha via Facebook. Na verdade, vou só comentar, parabenizar o colega Baroni e o colega Kirch pelas colocações. Sobre o fundo eleitoral também fui questionado no final de semana por algumas pessoas, e hoje entrei em contato com o Geraldo. Ele vai averiguar junto ao deputado a possibilidade deles apoiarem a bancada nacional frente a isso. Mas sobre o projeto em si, como o colega Baroni comentou,
a gente está aqui propositalmente para votar esses dois projetos, não teria como negar um projeto desses. Eu só gostaria de fazer não seria um questionamento, eu só gostaria de pedir ao Executivo que, embora o coronavírus seja a causa mais preocupante que a gente tenha no município e no mundo inteiro hoje, que não se negligencie outras atividades que sejam feitas no posto de saúde. Algumas consultas estão sendo canceladas e acredito que devam ser canceladas realmente porque não são urgentes, mas dentre esses pacientes tem alguns pacientes urgentes que tomam remédio controlado e que precisam das receitas para retirada de remédios. Então, que seja feito alguma situação para que esses pacientes tenham a sua receita e possam retirar o seu medicamento para não precisar sair de casa, talvez poder mandar alguém para fazer essa retirada por eles. Então, seria isso e o meu muito obrigado. Obrigada, vereador Fábio. Vereador Valmor. Sim, senhora presidente. Às vezes a gente dá uma pensada e vê o que é uma notícia, às vezes, mal colocada. Porque tudo que aconteceu nas redes sociais foi por causa de uma notícia. Alguém colocou uma notícia no jornal, meio que distorcida, onde diz Câmara de Vereadores propõe aumento. Câmara de Vereadores não propõe aumento nenhum. Como diz o Denir, a gente ia receber o índice da inflação, onde a gente iria analisar e para ver o que seria feito. É um direito que os funcionários, como diz a Rosária da Prefeitura, têm. Gente, é um direito deles, é inflação, também não é um aumento de salário, é uma inflação que seria colocada. Mas às vezes a mídia coloca da maneira que quer, para ganhar um ibope, e acontece tudo o que acontece nas redes sociais, porque muitas vezes as pessoas não entenderam, ou tem pessoas também que gostam de dar uma distorcida. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Mas hoje nós somos criticados porque nós íamos nos reunir aqui, mas a gente não nos reuniríamos se não fosse para fazer alguma coisa de boa para a população, para Carlos Barbosa. Hoje tenho que dar os parabéns à mesa diretora que tomou a decisão de fazer um adiantamento de 150 mil para o Executivo repassar para o hospital. Primeiro passo, algo importante. Tomara que o Executivo logo mande também um projeto, como já está mandando para essa casa, que a gente estaria aqui para aprovar também que é para a saúde. Estamos aprovando sobre professores. Aí muita gente já disse, eu já ouvi, por que professores? Se os professores estão em casa, os professores vão voltar logo e a gente espera que daqui 10, 12, 15 dias nós estamos de volta. Estamos aqui também para aprovar na área de saúde, técnicos de enfermagem, olha, é tudo para a área da saúde. O que viemos fazer aqui os vereadores? Não viemos aqui em benefício próprio e nós não viríamos. Vamos analisar sim a inflação e aí a gente vai ver o que vai fazer. Eu tinha que fazer só essa colocação, senhora presidente. Obrigado. Obrigada, vereador. O projeto de lei está em votação. Alguém justifica o voto? Vereador Denir. Vereador Miguel. Vereador Matheus. Vereador Denir. Sim, presidente, sou favorável ao projeto. Como todo mundo falou, é um momento delicado e que a gente tem que voltar as atenções à área da saúde. Claro que não se esquece as outras áreas, mas praticamente o município está parado em todas as áreas e o foco é a saúde. O hospital precisando de ajuda. Eu estive falando com a Kátia permanentemente nessa semana, aonde que realmente precisa de muitos recursos. Se nós tivermos aqui uma situação um pouquinho mais complicada, nós dificilmente vamos conseguir, provavelmente perdemos vidas. Então, isso que estamos hoje aprovando é de muito importante. E na situação que comentou o vereador Valmor, a vereadora Rosália, dos subsídios, ele é mais do que a inflação neste ano, mas em outros anos foi muito menos. Os servidores têm uma perda muito grande em função do IGPM se puxar 10 anos para cá, porque o IGPM deu menos que a inflação nos últimos 10 anos a sua correção. Então, só para justificar, sou favorável. Vereador Miguel. Sim, eu justifico, já digo de mão, voto favorável. Até quando saí de casa, muita gente dizia, não, tu é idoso, tem que ficar em casa. Dizia para mim, sabe? Não, eu disse, eu tenho que ir lá aprovar uns projetos, tem uns projetos que precisam de enfermeira,
tudo lá, digo, nós temos que aprovar esses projetos. Digo de irmão que a vossa ideia da mesa, que foi da presidente, dos 150 mil, que eu quero falar agora, quero agradecer, porque ontem um senhor, um líder aqui da comunidade de Carlos Barbosa me ligou e eu disse até vou sugerir de tirar do orçamento da Câmara, porque tem 7% a Câmara, para dar discutido com os líderes, os vereadores, para ajudar o Hospital de Carlos Barbosa. Então, deixo meus parabéns. Então, os 150 mil e mais 50 mil, eu acho que o prefeito, que eu vi na rádio também. Então, são 200 mil com 150 da Câmara. Então, vai ser uma ajuda já muito boa. Mas aprovo e agradeço a mesa. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Matheus. Obrigado, presidente. Já de antemão, eu vou usar a palavra fiquem em casa. Eu gostaria que o Centro de Saúde, nós estamos aprovando um projeto de 2 enfermeiros e 4 técnicos, que eles pensassem muito bem na vacinação dos idosos, porque são pessoas de alto risco. Eu gostaria que eles estudassem uma maneira que eles pudessem ingressar de carro, parassem lá e a pessoa viesse fazer a vacina. Eu acho que eles não precisam se deslocar até na sala da vacina. E sim, uma pessoa equipada com todos os apetrechos para combater isso, vem lá vacina dentro do carro, como estão fazendo a maioria das cidades. Ou vacinar em casa as pessoas de alto risco. E quanto ao aumento dos salários, eu não vou nem discutir nessa hora, porque eu preservo sim a saúde das pessoas. Seria isso. Obrigada, vereador Matheus. Vereador Enio. Sim, senhor presidente, boa noite aos colegas vereadores. Sobre esse projeto também sou favorável. Eu só gostaria de parabenizar também que vão dar 150 mil à Câmara de Vereadores, que vai para o Executivo para poder destinar para o hospital. Só gostaria também de dar uma sugestão. Ontem o presidente dos Corpos de Bombeiros também nós estávamos falando que só sexta-feira eles gastaram em torno de 5 mil reais para DIPs. Então, se tiver sobrando um pouco, que se pudesse destinar também para os bombeiros. É isso, presidente. Obrigada, vereador. Então, o projeto de lei número 30 foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 31 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a repassar materiais e equipamentos ao Hospital Beneficente São Roque de Carlos Barbosa. Parecer jurídico. Referido projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo a repassar ao Hospital Beneficente São Roque materiais diversos, bem como autoriza a abertura de crédito especial de R$500 mil na lei orçamentária, e inclui respectiva ação no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias. O repasse dos referidos materiais pode ser realizado desde que autorizados por lei, como no caso devido ao princípio constitucional da publicidade. Quanto aos atos de abertura de crédito especial e inclusão de ação nas leis orçamentárias, são permitidos na forma da Lei Federal número 4.320 de 64. Cumpre referir ainda que a proposta não fere legislação eleitoral, Lei número 9.504 de 1997, em virtude do estado de calamidade pública declarado através do Decreto Municipal número 3.527 de 2020. No mais, tendo em vista que a proposição está diretamente vinculada à saúde e decorre da pandemia provocada pelo coronavírus, somada à situação de decretação do estado de calamidade pública no município de Carlos Barbosa e à iminência da suspensão das sessões ordinárias, sugere-se à mesa diretora a apreciação da urgência das referidas contratações na forma do artigo 147 do Regimento Interno, decidindo inclusive sobre a inclusão da proposta na ordem do dia para apreciação, abreviando o seu processo legislativo. Paula Zanetti Bonassino, assessora jurídica. É isso, presidente. O projeto 31 está em discussão. Vereador Denir. Vereador Valmor. Vereadora Rosália. Vereador Denir. Sim, senhora presidente. Só para enaltecer o ato da Câmara de Vereadores, através da mesa diretora,
a devolução para o Executivo dos R$150 mil, que seria devolvido lá no final do ano, porque provavelmente não vai usar esse recurso, e o Executivo vai poder destinar. A sugestão nossa é que use na área da saúde. Então, o Executivo vai destinar para onde ele vai usar, se vai colocar esse dinheiro no centro de saúde, se vai colocar ele no hospital, ele vai destinar. Nós estamos dizendo para ele usar na área da saúde. Mas também, claro que ele pode usar em outras áreas, isso depende do Executivo. O dinheiro voltando para o cofre dele, ele utiliza da maneira que ele entender que precisa ser utilizado. Esse projeto que vamos discutir agora, e com certeza absoluta teremos a aprovação por unanimidade, que libera o Executivo a destinar equipamentos ao hospital e abre um crédito de R$500 mil, e desses R$500 mil já está destinando R$50 mil ao hospital, uma campanha que foi lançada no sábado aí, e já, graças ao apoio da comunidade, das entidades, já tem um recurso considerável no hospital. Então tem que agradecer a comunidade de Carlos Barbosa, que está entendendo a necessidade do hospital nesse momento, para que possa angariar esses recursos e devolver em serviços para a nossa comunidade. O município jamais vai se furtar, e o município que tem essência pode falar em saúde, né, vereadora Rosália? Nós temos todas tudo para falar em saúde, porque nós temos uma saúde exemplar. Há poucos dias recebemos um prêmio Brasil entre os 15 municípios Brasil na saúde. Ninguém aplaudiu por isso. Ninguém aplaudiu. Nós temos que aplaudir todo dia a saúde do nosso município, bem como a educação, bem como a agricultura, bem como todos os serviços prestados nesse município. Graças a Deus temos uma condição muito boa para isto. Quero fazer nesse momento aqui, vereadora presidente, senhora Lucilene, um apelo aos nossos idosos, às pessoas de risco. Espero que agora que nós vamos estar nesta quarentena e quando formos convocados pelo prefeito estaremos aqui cumprindo nosso dever, ficamos em nossas casas. Temos sim aqui o vereador Valmor, o vereador Miguel, o vereador Enio. Eu também estou nesse rol de risco. Ficamos nas nossas casas. Os nossos idosos indo para o mercado, não tem necessidade. Põe a mão na consciência, se um idoso contrair essa doença, para quantos ele vai espalhar na sua casa e da sua casa para os outros, até descobrir. Então fiquem em casa. Não saiam de suas casas, nem para ir no vizinho dizer um bom dia. Esse é o meu apelo. Como vereador desse município, é um dever nosso fazer esse apelo à comunidade. Obrigado, sou favorável ao projeto. Obrigada, vereador. Vereador Valmor. Obrigado, Lucilene. Eu tenho que, mais uma vez, parabenizar a mesa diretora pela atitude de destinar esse dinheiro. Esperamos, sim, que o Executivo use na área da saúde, se possível, no Hospital São Roque, porque precisamos ter leitos, precisamos que eles comecem a se preparar se acontecer de se agravar aqui em Carlos Barbosa. Tomara que não, esperamos que não. Mas eu quis debater agora esse projeto pelo seguinte: eu ouvi também de pessoas que me disseram por que já vamos começar a tentar recolher fundos para o hospital se Carlos Barbosa não tem caso, não, Carlos Barbosa tem um, e saber quantos suspeitos pode ser que esteja, né? E nós temos que nos prevenir antes, não depois correr atrás da máquina, depois tentar conseguir leitos, conseguir aparelhos. Não, nós temos que sair na frente. Eu, falando em área de risco, que a gente está, eu sou um dos que estou em área de risco, eu até fiquei, de um lado, contente e de outro lado até triste hoje de manhã, quando me chamaram e me disseram que uma consulta minha em Caxias chegou agora, era 1 ano e 3 meses que eu esperava. E justamente agora, na pior hora, me chamam para ir a Caxias num hospital. Gente, daí a gente não sabe se fica feliz ou fica triste. Feliz porque vou conseguir, depois de 1 ano e 3 meses. Mas, ao mesmo tempo, triste porque é bem na hora de uma epidemia. Aí eu fiquei na indecisão, peço para remarcar. E se eu pedir para remarcar e eu tiver mais 1 ano ou 2 anos pela frente para conseguir a consulta? Seria isso, senhora presidente. Obrigada, vereador. Vereadora Rosália. Sim, senhora presidente. Esse projeto, ele é muito importante em relação da parte que é doada para o hospital.
mas também vamos pensar na parte que é doada para o nosso município, que esse crédito abre para tomar atitudes necessárias na área da saúde também. Esse 150 mil que está sendo repassado da Câmara para o Executivo, ele pode ser direcionado na área da saúde até como contratação de mais enfermagens, porque hoje foi mencionado muito, semana passada também, que os idosos estão indo no posto de saúde para se vacinar. Acredito que nós temos a epidemiologia, inclusive o que o vereador mencionou, que tivemos prêmios em relação a isso. Nós temos todo o grupo de risco que envolve diabéticos, DPOC, doenças crônicas, idosos, que com esse valor, de repente, será possível agendar e fazer essas vacinas em casa. Impedir que essas pessoas saiam na rua, que elas vão aos postos de saúde, por mais que está sendo agendado, mas vamos evitar o contato com essas pessoas. Então, essa abertura de crédito, mais esse valor que a Câmara também está repassando, que é para a área da saúde, esse valor não está sendo direcionado para o hospital ou para o posto, enfim, está sendo direcionado para o Executivo na área da saúde. Nós vamos ter momentos bem difíceis daqui em diante, e eu acredito que esta é uma medida que outras cidades estão tendo, e penso que é bem importante para o nosso município também, de nós termos essas atitudes de fazer a vacinação em casa, de evitar que essas pessoas saiam na rua e que vão aos postos de saúde. Sou totalmente favorável ao projeto, presidente. Obrigada, vereadora. Projeto de lei 31, então, está em votação. Vereador Kirsch. Vereador Miguel. Vereador Matheus. Vereador Fábio. Vereador Kirsch. Eu já abri o voto anteriormente, que vou votar favorável, mas após ouvir as palavras do Matheus e da Rosália, me surgiu, estava pensando aqui, o quão importante realmente seria a vacinação desses idosos e do grupo de risco, sem precisarem obrigatoriamente entrar no posto de saúde. Poderíamos fazer, como Porto Alegre está fazendo, eu vi na RBS hoje meio-dia, o pessoal para os veículos em frente ao posto de saúde, um profissional vai ali fora, aplica a dose e vai embora rapidamente já. É bem rápido, bem prático, não tem perda de tempo nenhum. Nosso centro de saúde tem um espaço de estacionamento ali fora, poderia se organizar uma fila de veículos, ninguém teria contato um com o outro, ficaria isolado dentro de cada veículo a pessoa e faria a sua vacinação. Por óbvio que nem todos dirigem, mas um filho poderia levar o pai ou a mãe para o centro de saúde e assim não teria contato com ninguém. Seria uma ótima sugestão ao Poder Executivo. Obrigada, vereador. Vereador Miguel. Sim, eu já te digo, já estou favorável ao projeto, só para dizer, eu achava que era direto, né, para o hospital que eu falei, mas já dizendo, alertando os colegas vereadores à mesa, se em último caso precisar, porque a Câmara tem 7%, nós não vamos gastar isso aí, esse ano. Então, a mesa que de repente decide, se precisar, eu acho que pode sim, quem sabe lá com o prefeito junto, 1% do orçamento da Câmara, de repente passar para o nosso hospital. Vamos rezar a Deus que não acontece mais coisa mais grave em Carlos Barbosa, porque toma tudo isolado, mas se precisar, eu acho que podia sim a Câmara e os vereadores repassar de repente 1% do orçamento do município para o nosso hospital de Carlos Barbosa. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Matheus. Obrigado, presidente. Eu volto a frisar que a vacinação nós temos que estudar muito bem, porque os idosos são de alto risco. E o projeto é Fique em Casa. Rosália falou muito bem, o Everson também, e acredito que o Fábio vai usar as mesmas palavras, porque todo o Brasil e todo mundo cogita isso, é ficar em casa. Então, a Secretaria de Saúde deve estudar bem a questão da vacinação. Eu apenas lancei uma dica, que eles estudem
e eu quero toda a saúde possível para os idosos, porque quando que nós combater isso, nós vamos estar felizes no nosso município. Seria isso. Obrigada, vereador. Vereador Fábio. Sim, boa noite a todos novamente. Inicialmente eu vou falar realmente sobre a vacinação dos idosos. Meu pai é idoso, ele tem 87 anos, minha mãe tem 72. E quem tem um idoso ali em casa sabe como é difícil para eles terem que ficar dentro de casa. E como é difícil para a gente ter que insistir para eles ficarem dentro de casa. Então, fica meio contraditório a gente pedir para eles ficarem dentro de casa e a gente ter que levar eles para fazer uma vacinação. Então, por esse motivo que eu também suplico ao Executivo que reveja, repense essa situação. Está sendo contratado 2 enfermeiros, 4 técnicos de enfermagem. Até o momento que forem necessários que esses se dirijam somente até a situação do coronavírus, eles poderiam fazer esse acompanhamento residencial aos idosos. Mas não cabe a nós. Também sobre os 150 mil, a gente discutiu bastante entre a mesa diretora. Não posso falar em nome de todos, porque, enfim, mas acredito que a intenção de todos, quando nós propomos os 150 mil, é que eles fossem repassados ao hospital. Não cabe a nós decidir, esse valor, infelizmente, vai para o município repassa para onde quer, mas a nossa ideia é que fosse repassado ao Hospital São Roque. Obrigado. Obrigada, vereador. Projeto 31, então, aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 13 de 2020. Vereadora Maria Rosália Freitas Colceal, convite à Companhia Rio Grandense de Saneamento. Através deste, a vereadora que abaixo subscreve, com assento nessa Casa Legislativa, requer, na forma do artigo 154 do Regimento Interno, apreciação pelo plenário de remessa de convite ao escritório da Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, sítio em Carlos Barbosa, para que compareça nessa casa um representante seu em reunião ordinária, a fim de que possa realizar orientações e esclarecimentos a respeito da situação do município em relação ao abastecimento, as formas de contato, ao atendimento de demandas e a realização de serviço de manutenção, bem como para tratar sobre a substituição de tubulação de amianto no município e responder às dúvidas dos vereadores. Ressalta-se que a Câmara de Vereadores é o local ideal para esclarecimento de tais dúvidas, eis tratar-se da Casa do Povo e possuir esta prerrogativa constitucional de fiscalização quanto aos atos do Poder Executivo. Sendo que temos para o momento e aguardamos deferimento desses, agradecemos. Maria Rosália Freitas Colceal, vereadora. A vereadora deseja se manifestar? Sim, presidente. Na verdade, o que nós queríamos era que fosse logo. Em função do recesso que vamos ter, não vai ser possível, mas ainda assim é possível pedir para o presidente, ou enfim, o dirigente da Corsan, que coloque nas redes sociais, na mídia escrita ou falada, o número que a gente possa ligar. O vereador Valmor apresentou na semana passada, eu tenho 20 locais que eu passei na semana passada que tem vazamento. Inclusive tem na frente da minha casa, não precisa nem ir muito longe. E chamei, eles até vieram ver, mas eles olham, registram e vão embora. Está lá, está vazando. E 20 que eu sei. Não sei quanto mais, porque eu não passei detalhes de casa em casa para ver. E neste momento, não que a água não seja importante em todos os momentos, mas neste momento mais ainda, em relação à estiagem que nós temos. Então, na verdade, as perguntas que eu tinha em relação a eles era como nós estamos de água neste momento no município, porque o interior já está faltando água não só para animais como para pessoas. Foi transportado já semana passada água para o interior, então tem algumas comunidades, inclusive em alguns bairros que a vazão diminuiu, então deve estar diminuindo também nos poços. Uma das situações que eu gostaria muito de ver, eu mencionei em poucos dias atrás, esse governo, eu acredito que foi o governo que mais fez asfalto na cidade.
se foi trocado a tubulação de amianto, se foi trocado a tubulação para futuro tratamento de esgoto, porque é neste momento que seria necessário ter revisto toda essa situação e ter feito. Se nós estamos com asfalto praticamente quente de dias atrás e não foi trocado, e nós estamos pagando para isso. Mas vai ficar para uma próxima deles virem para explicar toda essa situação, mas em relação a vazamento, falta de água, isso sim, presidente, gostaria muito que eles colocassem nas redes sociais e avisassem de que forma eu coloquei no Viva Voz para mais pessoas ouvirem quando eu chamei. Eu era a 31 da chamada. E eu deixei e comecei a passar ferro. Eu passei ferro quase 1 hora de roupa até que eu fui atendida, porque você é o 29, você é o 28, você é o 20, você é o 10º, e isso as pessoas desistem. Eu só teimei porque era na frente da minha casa. Fica até ruim para mim, como vereadora, não tomar providência sendo na frente da minha casa. Então, é preciso que tenha um número diferenciado e não só esse 0800, e é preciso que seja refeito. Por mais que nós estamos solicitando para as pessoas ficarem em casa, mas hoje eu agradeci ao pessoal que recolheu o lixo. Os trabalhos essenciais continuam sendo feitos, trabalho na saúde, trabalho de... Então, a água também é essencial, então precisa ser contida. Não é porque, é para ficar em casa e nós não vamos fechar. Não fecharam semana passada, nem na outra, nem 20 dias atrás. E agora menos. Mas é possível sim de fechar, porque ninguém vai perto para o contágio. Então, precisamos de um número que funciona e precisamos também que seja revisto isso, porque a falta de água está muito grande no nosso município. Mas, futuramente, quando voltarmos, e sei que vamos voltar e vamos voltar felizes disso tudo ter passado, eu gostaria que eles viessem nessa casa explicar o restante. Muito obrigada, presidente. Gostaria que fosse votado favorável. Obrigada, vereadora. O requerimento número 13, então, está em discussão. Vereador Denir. Vereador Valmor. Vereador Miguel. Vereador Fábio. Vereador Denir, então. Sim, presidente. É importante realmente a Corsan que vem a esta casa. Infelizmente vamos ter que aguardar agora um tempo. E espero que essas manifestações já cheguem até eles, porque está um caos. Está um caos realmente o que está acontecendo no nosso município este ano. Eu não sei o porquê, qual é o motivo, se não tem gente, se não tem material, se equipamento quebrado, ou o que está acontecendo. Eu recebi hoje aqui uma foto lá do bairro Triângulo, há mais de 1 mês está o vazamento. Praticamente ligaram 30 vezes já para a Corsan, para pedir o atendimento. Outros lugares, Ampério Carlotto, 21 de abril, Bom Princípio, e assim vai. Muitos e muitos lugares. Floriano Peixoto, ali perto da prefeitura, ficou 1 semana. E as pessoas ligam e eles não dão nem bola, nem resposta. Aí passa 15 dias, eles vão dar uma olhada. Talvez nem façam o serviço, que deve ter acontecido nesse caso, que está 1 mês lá. Então, espero que com esse movimento de hoje aqui, com esse pedido, esse requerimento da vereadora Rosália e a manifestação dos colegas, que eles tomem consciência e comecem a atender e sanar esses problemas. Sabemos que temos uma tubulação antiga em nosso município, foi trocado em vários lugares aí que foi feito asfalto, sim, mas nos outros lugares ainda continua a tubulação muito antiga, e que é a responsabilidade da Corsan, que devia ter trocado tudo já. Já devia ter colocado tudo tubulação nova em nosso município, mas infelizmente não. Então espero que eles tomem atitude, que comecem a resolver os problemas, comecem a atender a população de Carlos Barbosa, ou que digam por que não querem atender. Se tem boicote a alguém, e a quem? Porque eu entendo que é boicote, não tem outra resposta para isso. Obrigado, presidente. Obrigada. Sou favorável ao requerimento. Vereador Valmor. Sim, senhora presidente. A semana passada eu trouxe para cá cerca de 30 pontos que eu passei em vários bairros da cidade, onde eu
bairro Triângulo, até o Denir falou lá no bairro Triângulo, tem sim, porque eu filmei, olha, vazamento grande. Hoje eu recebi pelo celular Getúlio Vargas, Valmor e a Getúlio Vargas, eu tive que informar Getúlio Vargas também, já fotografei, inclusive a semana passada, quinta-feira, eu estive lá na Corsã, onde eu levei as reclamações, onde eu fui fazer pedido e disse, olha, na frente da minha casa é uma vergonha, mas tem um tremendo de um vazamento lá perto da Rainha da Paz, e é um vazamento que está lá uns 20 dias, quase um mês. Aí ela me disse, dependemos de máquina. Eu disse, depender de máquina é desculpa, porque a Corsã ganha o suficiente para ter uma máquina e para estar resolvendo os problemas da nossa cidade. Como é que nós vamos pedir para o pessoal, não lave uma calçada, não lave um carro, e eles olham lá na frente, na rua, a água escorrendo? É uma vertente, uma verdadeira vertente, fica até chato para a gente. E como diz a Rosária, chato para o vereador. Na frente da casa dela, na frente da minha casa, na rua Getúlio Vargas, que dá a 100 metros também da minha casa, e pelo bairro Triângulo, todos os bairros que tem. Então a gente vem, aí a gente, pelas redes sociais, tem que informar. Fotografamos, sim, fotografamos. Fomos na Corsã, eu disse, os vereadores estão debatendo, estão batendo, estão pedindo, mas infelizmente os vereadores não são eles que vão lá arrumar os canos, não é nós que temos máquina, e nem somos nós que recebemos da Corsã para fazer serviço, são eles. O que está faltando é um pouco de boa vontade. E teve pessoas que me disseram, verdade ou não, que muitas vezes quando consegue é muito difícil ter contato com eles, eles são meio que grossos com as pessoas, infelizmente. Mas eu espero que comece a melhorar, e eu digo, Rosário, o seguinte, que assim que nós voltarmos, tu tem que bater, se fazer o requerimento novamente, e eles têm que vir aqui sim, para que a gente possa conversar com eles. Seria isso, senhora presidente. Obrigada, vereador. Vereador Miguel. Sim, eu também já deixo a Rosária, estou favorável ao requerimento para vir o caso da Corsã e dizendo para vocês olham a Salvador do Sul. Quantos dias faz que terminaram de fazer o asfalto e a marcação? Já estourou. Se vocês não sabem. Vai fazer em frente da casa bem na entrada do portão do Possamay, da família Possamay lá. Pode ir lá ver. E aí vieram arrumar. Mas o que acontece? Tem uma máquina para atender aqui, Garibaldi. Vocês acreditam? Lá na 21 de abril, ficou 20 dias correndo, lá na frente da casa do Bondão. Eles me ligaram aqui em casa. Graças a Deus foram lá arrumar. Então, ali no Bela Vista, ficou 22 dias correndo água, um cano de 60. Quanta água não vai embora? E aí depois veja o cara lavando a calçada, lavando o alto, é multado, chama a atenção do cara que não pode lavar o alto, não pode lavar a calçada, e vocês vejam a água que vai embora, e água potável. Nós aqui não temos de barragem, é tudo de poço artesiano. Mas estou favorável, sim, presidente, à vida do novo gerente aqui de Carlos Barbosa. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Fábio. Sim, meu voto já é favorável. Vou seguir na linha dos colegas. Teve, por 2 oportunidades, os moradores ligaram 2 ou 3 vezes para a Corsã e a pessoa não vinha lá fazer o serviço no prazo que eles indicavam que viria. Quando eu entrei em contato, a pessoa me falou que Barbosa depende da máquina de Garibaldi. Com toda a arrecadação que a gente tem aqui no município, a gente ainda depende da máquina de Garibaldi. É uma vergonha isso que a Corsã faz com o nosso munícipe, e é uma vergonha isso que a Corsã faz com nós vereadores também, porque eles não têm o pingo de respeito por ninguém. Só na semana passada eu passei no bairro Triângulo, eu vi 1 ponto, no bairro Vila Nova eu vi 2 pontos, na rua Amaral e 21 de abril, se não me engano. E fora esses locais que hoje os vereadores trazem aqui e não era de meu conhecimento. E quantos outros que não são de nosso conhecimento que estão ali vazando e que as pessoas não têm o devido acompanhamento da Corsã. Então, sim, é uma vergonha o que eles vêm fazendo conosco. Cabe a nós trazer eles aqui e cobrar que seja feito, mas talvez a sugestão que a gente poderia dar para o município é fazer asfalto em todas as ruas. Que quando tem asfalto novo, daí eles vão lá e arrebentam. Parece incrível. Quando tem um asfalto novo, a Corsã vai lá e consegue resolver